E prestem atenção à prática, à conduta, o exemplo. A criança não herda, nem puxa ao pai ou à mãe. Ela traz dentro de seu espírito os valores que lhes são próprios. Outro dia eu ouvi um elogio de um pai, que o menino sabia fazer coisas maravilhosas. Aí ele fez, puxou a mim. Agora, tão egoísta e brabo, puxou a mãe. O pai quem disse isso. E a gente escuta muito isso, né? Coisas boas a gente só puxa para a gente. E nessa história de herança do patrimônio espiritual, a gente não herda. Mas nós somos agrupados pela afinidade. Eu posso estar agrupada a um espírito que tem as mesmas tendências que eu, que gostam da música, que gostam de ser generosos, de ajudar, de fazer trabalhos caritativos, que se preocupa com os animais, que se preocupa com a natureza. E aquele espírito que está comigo também tem isso. Então nós vamos aprendendo juntos, e aos olhos dos outros que estão de fora, puxou a ele. Claro que é muito bom a gente copiar, imitar o que é bom, aquele exemplo que nos faz bem. Mas há uma grande tendência também de imitar o que não é bom. Os modismos, as coisas que não vão dar lucro, as coisas que realmente... Todas as coisas são efêmeras nesse sentido, mas aquilo que não vai deixar saldo positivo. Então, é por isso que, muitas vezes, a juventude é um tal de modismo, copiar, imitar. E quem é mais velho do que esse jovem faz assim, meu Deus, isso vai passar. Que Chico disse, né? Isso também passa. Então, a gente fica só esperando. E como a lei de atração é universal, semelhante atrai semelhante. Ela, a criança, encarna em um grupo que tenha o mesmo nível espiritual dela, daí desenvolverem os mesmos gostos e interesses dos pais, muitas vezes, né? Jesus, o mestre amigo, apontou-nos as crianças como modelo a seguir, para todos nós. Elas fazem as pazes com facilidade, não guardam rancor, não têm vergonha de expressar seus sentimentos de amizade e carinho, são simples e simplificam, não têm a pretensão de tudo saberem, gostam de repartir, são alegres e gostam de ver os outros alegres, são sinceras. Isso eu estou falando num contexto da pureza da criança. A gente aprende muito com elas. Muitas vezes a gente reclama naquele horáriozinho, e daqui a pouco elas já estão juntinho de nós. E se somos nós, pelo contrário, a gente sai guardando rancor, a gente não quer fazer as pazes logo, porque quer dar logo uma lição no outro. Então, nós é que vamos aprendendo também o que não é bom. E Emmanuel nos diz, em relação à criança, tenho tanta necessidade do teu coração, quanto a plantinha tenra precisa da água para prosperar e viver. Então, é um apelo que a criança, segundo Emmanuel, faz a todos nós. Em tua companhia, estou na condição de argila nas mãos do oleiro. Então, é ali aquele que vai ajudar na modelação daquele caráter com aquelas experiências que essa criança já traz. Ajuda-me agora para que eu te auxilie depois. Nós não sabemos que ligação nós temos com esses recém-chegados. É bom que nós ofereçamos o melhor para eles hoje. Amanhã eles poderão nos amparar. Disseram os espíritos que o amor de uma mãe é o mais profundo sentimento que um espírito pode ter por outro. E por intermédio desse profundo sentimento, encontrarão os pais os recursos, a persistência, a resistência para serem os anjos tutelares daquelas almas tão frágeis e necessitadas de disciplina, amor e bons exemplos. Disciplina, amor e bons exemplos. É disso que esses espíritos recém-chegados necessitam. Hoje eu sou sementeira, fragilidade e promessa. Amanhã, porém, serei a tua própria realização. Emmanuel termina essa frase. E aí uma frase que é da campanha de evangelização em nosso país, da Federação Brasileira, que é muito importante para todos nós.
evangelize, coopere com Jesus. Então, cooperar com Jesus é fazermos a reflexão de seus ensinamentos e aplicá-los em nossa vida. E com aqueles que convivem conosco, com aqueles que dependem ainda de nós. É preciso que a gente compreenda primeiro por que Jesus disse isso. O que ele queria ensinar com essa passagem? Para que ele nos advertiu aquilo outro? Se nós tivermos essa preocupação, nessa base educativa, nos primeiros anos de vida, nós não dermos o melhor e ajudarmos esses espíritos recém-chegados na sua corrigenda, no seu processo de transformação, com toda certeza, não teremos filhos ingratos, porque ainda existe filhos ingratos, que os pais, numa linguagem mais comum, são capazes de tirar roupa para dar para eles, e lá para mais tarde, com o passar do tempo, eles não são capazes de fazer um favor para os seus pais. A ingratidão dos filhos é uma das páginas que a doutrina espírita nos oferece de reflexão. A ingratidão com aqueles que tiveram a disponibilidade de serem veículos para que nós cheguemos aqui. Não importa se foram pais bons ou não, nós precisamos ter gratidão por eles. É o nosso papel, porque se Deus nos deu a condição de filhos, de vivenciarmos as experiências nessa existência, é que nós precisávamos de um corpo para isso. E esse corpo só podia ser modelado se houvesse realmente a contribuição de dois seres, para que pudesse realmente existir esse corpo. Não importa em que circunstância foi a nossa chegada. O que mais importa é o nosso cumprimento do papel, da nossa tarefa. E assim sendo, que sejam quais forem os pais que tivemos, que temos, elevemos os nossos pensamentos a Deus por eles. Porque se eles foram negligentes por algum motivo, roguemos a Deus o amparo a eles, porque responderão também pelas suas faltas. E se forem pais, cumpridores dos seus deveres, diante das suas condições, que puderam oferecer o melhor, que elevemos os nossos pensamentos de agradecimento a Deus por essas criaturas, porque elas continuarão a velar por nós. Continuarão também em pensamento a vibrar pelo nosso progresso. Então é importante que a gente comece com a maturidade que vai nos dando, esse discernimento, que a gente vá compreendendo por que é que minha mãe e meu pai agiu dessa forma, por que disse isso, porque hoje estão numa determinada idade e eu tenho que compreendê-los e ampará-los. Então é preciso que a gente entenda que o processo educativo é uma questão não de idade, mas de conscientização, de aplicação dos valores morais, das recomendações de Jesus, dizendo disciplina, dizendo-nos amor, dizendo-nos orientação. Então é preciso que a gente entenda verdadeiramente que nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui para ficar olhando como o outro veste, o que é que o outro faz e o que é que o outro gosta. Nós precisamos cuidar de nós no sentido de vigilância. Vigilância dos nossos pensamentos, vigilância das nossas atitudes, para que a gente procure ser melhores. E sendo melhores, a nossa visão vai melhorar. Nós vamos ver o outro com mais respeito, com compaixão. Nós vamos ver o outro como criaturas como nós, com talvez as mesmas necessidades,
com as mesmas carências, com a mesma disponibilidade de afetos, de amar, de querer paz, de querer ser feliz. Mas não adianta ficarmos só no querer. É preciso fazer. Como a página que ele leu disse uma frase, que conheço ela de outra maneira, mas quer dizer na mesma essência. Saber e não fazer é mesmo que não saber. Não adianta dizer que sabe. É preciso fazer. É preciso que a gente seja referência. É preciso que a gente se eduque. É preciso que a gente seja o exemplo para que aqueles pequenos, recém-chegados, olhem para nós e digam, como a gente já percebe em muitas casas assim, olha, na minha casa, minha mãe não deixa ficar pulando no sofá. Ah, mas na casa da minha avó pode. Tem uma história de casa de avó, né? Acho que quando eu for, eu vou ver, eu vou saber direito o que é isso. Mas não é essa a questão. A gente já vai observando os pequenos fazendo referências. Na casa de fulano pode, na minha não pode. Então a gente já vai observando os limites das coisas. Cada casa tem um norte, uma maneira de disciplinar, mas é preciso ter. É preciso que aqueles que estão no comando sejam a autoridade e não os autoritários. A autoridade. Que não basta levantar a voz, que basta através do diálogo, da palavra mansa, mas da palavra sincera, dizer exatamente o não porque é não e o sim porque é sim. Educar é preciso. Educar, nós já estamos atrasados, mas nunca é tarde quando a gente quer modificar, porque nós somos também aqueles trabalhadores da última hora. Embora chegaram tarde, mas estavam dispostos a trabalhar. E isso é o que mais importa. Então é preciso que a gente trabalhe nesse processo de autoiluminação, de educação, não só através da criança, mas nós que somos espíritos, que nós estamos prestes, num sentido, arrumando a mala para o retorno. E é preciso a gente ficar atento. O que é que eu vou levar de bom no processo de aprendizagem, na experiência terrena? Como é que eu vou chegar lá na pátria espiritual? Com o que na bagagem? Será que eu colaborei com alguma coisa boa no processo de desenvolvimento de alguma criatura? Eu ajudei? Então é preciso que a gente se acostume a fazer o bem. Mas faça tanto bem e seja tão natural fazer o bem que, com toda certeza, esse bem se reverterá para nós e será o nosso advogado amanhã, quando nós tivermos que prestar conta à justiça divina. Que Deus nos ampare e que aqueles que estão ligados a espíritos recém-chegados, sejam primos, sobrinhos, netos, filhos, seja quem for, olhem bem para eles, olhem nos olhinhos deles e digam no pensamento: o que é que esse espírito veio trazer para mim? O que é que eu posso trazer para esse espírito? O que é que eu posso oferecer? Que Deus nos ajude. Quem é que vai se habilitar uma prece final? Bia, apontaram você. Alguém quer fazer? Alguém quer? Posso fazer? Ninguém quer? Eu faço. Vou fazer bem rapidinho, porque está na hora. 1 minuto. Então, fechemos os nossos olhos, vamos acalmar os nossos pensamentos, imaginarmos exatamente na grandeza do Pai, operando sobre nós, nas nossas vidas, e elevarmos o nosso pensamento como um compromisso de agradecimento. Agradecer pela vida, agradecer pela família. Essa família que pode não ser a família dos sonhos,
mas é a família de que nós precisamos. É a família que eu preciso amar, com quem eu preciso aprender. Agradecer também, Senhor, pelo círculo de amizade que nós já temos. Agradecer também, Senhor, porque nós temos adversários no caminho, mas eles são os melhores professores, porque são eles quem nos arranca do comodismo, são eles que nos chamam a atenção para aquilo que ainda não está bom dentro de nós. Nos ajuda, Senhor, a nos reconciliar com esses desafetos. Mas nos ajuda também, Senhor, a renovarmos as nossas esperanças. Afasta de nós o cansaço. Aumenta a nossa fé, a nossa esperança em dias melhores. Permite, Senhor, que nós possamos caminhar, segurando na Tua mão, no desejo maior da alegria, de que nós somos filhos de Deus, que nós somos amparados, que o principal não nos falta, que é a Tua presença em nossas vidas. Ampara os nossos amores, aqueles que estão um pouco distantes fisicamente, mas aqueles que se encontram tão perto de nós, Senhor, no pensamento e no coração. Envolve todos no Teu amor e na Tua luz. Derrama nessa casa, Senhor, Tuas bênçãos de luz e paz, para que seja sempre o oásis de conforto, de consolo, de esclarecimento. Que o Senhor esteja conosco, que possamos retornar aos nossos lares mais alegres, mais dispostos, mais esperançosos, confiantes que acertaremos o passo da grande caminhada evolutiva. Jesus conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.